Quando a Tectoy trouxe a Sega para o Brasil em 1989, o Master System pôde finalmente acabar com a hegemonia dos clones de Nintendinho no nosso mercado. As garantias de um console oficial e o pesado investimento em publicidade permitiram à Tectoy fazer frente aos produtos do mercado não oficial. Mas foi só quando o Mega Drive chegou ao Brasil em 1990 que a Sega passou a dominar junto ao público de games por aqui. Serviços de atendimento, jogos localizados e o hiperrealismo em um jogo de violência colocaram o console do ouriço azul à frente de qualquer concorrente. A disputa entre a Tectoy e a Gradiente no mercado dos games começou bem antes do lançamento nacional do Mega Drive e do Super Nintendo. Assim que o Master System se provou um sucesso de vendas no exterior, as empresas brasileiras disputaram entre si o direito de venda do console da Sega no Brasil. A Gradiente tinha vantagem por já saber lidar com produção e distribuição de equipamentos eletrônicos. Mas foi a Tectoy que acabou vencendo a disputa, graças ao sucesso de um produto da Sega entre os brasileiros. Eles perceberam a deficiência do mercado em ter brinquedos que eram mais automatizados, brinquedos eletrônicos de fato, e falou, vamos explorar esse mercado aí. Isso em 87. Eles se aproximaram da Sega quando eles proporam o lançamento oficial aqui no Brasil da pistola Zillion. Mas a pistola Zillion, o brinquedo, não a que acompanhava o Master System, é um passo anterior, né? E essa pistola, cara, ela foi um sucesso. Junto com ela, com o brinquedo, trouxe também o desenho japonês, o Zillion. A própria Tectoy foi atrás do desenho, do licenciamento do desenho. Exato, que foi uma tacada de mestre, né? A Tectoy foi no Japão, licenciou a pistola, licenciou o desenho também, trouxe ele, mas o desenho, a Tectoy negociou com a Globo, pagou para a Globo passar o desenho nas manhãs de sábado, e aí estourou de vez. A Tectoy vendeu mais pistolas Zillions no Brasil do que a Sega no Japão. A própria Sega vendendo no Japão. Isso é incrível, cara. A Tectoy entrou no mercado de videogame porque eles já tinham estabelecido uma relação muito boa com a Sega, né? Mas nesse meio tempo, a Tectoy já tinha aí uma pedra no sapato, que era a própria Gradiente. A Gradiente já tinha ido até a Sega querendo trazer para o Brasil, a Gradiente mesmo, trazer o Master System. A Gradiente, dona do Phantom System, queria trazer o Master System. Queria trazer o Master System. E aí, o que a Gradiente usava como trunfo? Falava, ó, a gente tem uma logística muito boa, a gente já trabalha com outros eletrônicos, a gente levar o Master System para o Brasil é só questão de vocês autorizarem. Fábrica em Manaus a gente já tem, né? A Sega acabou optando por Tectoy, porque um dos sócios da Tectoy foi até o Japão conversar e falou o seguinte, cara, praticamente com essas palavras: para a Tectoy, o Master System vai ser o produto de principal foco. Para a Gradiente, que já tem uma larga linha de produtos eletrônicos, vai ser só mais um produto. E aí o case de sucesso da Zillion ganhou os caras e eles trouxeram o Master System. A estratégia da Tectoy funcionou tão bem que a Sega tomou conta do mercado oficial de games no Brasil. Tanto que a própria Tectoy precisava se organizar para que os produtos da Sega não concorressem entre si. Como o Mega Drive era um console com gráficos melhores que o Master System, o investimento na plataforma 8 bits também foi bem massivo. Que nós estávamos ainda desenvolvendo o Master System quando já tinha o Mega Drive para lançar, né? E enquanto em outros mercados você introduzia uma nova plataforma e matava a geração anterior, se não imediatamente, muito rapidamente. O Brasil vivia naquela época uma época de ouro em relação ao mercado de videogames, em função da gente representar mais ou menos 2% do mercado mundial, mas a gente fazia lançamentos simultâneos, desenvolvia tecnologia. Quer dizer, o Brasil tinha uma representatividade a nível mundial totalmente desproporcional ao tamanho do seu mercado. Em 89, eles investem 2 milhões de dólares em propaganda. Então, no lançamento do Master System, a gente via Master System na TV, nas revistas, e não só as especializadas, em propaganda em gibi e em tudo quanto é lugar que você imaginar.
Quando eu falo na TV, não é só aquela infomercial, não. Era Master System, por exemplo, até aparecia em novela. Apareceu em novela. Colocavam o Master System no cenário da novela. Exatamente. A novela Tieta teve um Master System em uma das cenas. A quantidade de pessoas querendo comprar o Master System era muito maior do que eles conseguiam produzir. O nosso maior concorrente era a pirataria, era o contrabando. Então, tudo que se trazia de fora era a nossa maior concorrência. E a Tectoy era a única empresa, na época, e que vendia Sega, que fazia tudo de forma extremamente correta, né? Então, tudo era feito de forma legal. E a nossa concorrência não, a nossa concorrência era ilegal. A Tectoy / Sega criou a própria demanda no Brasil porque o mercado ele não existia. Eles criam Master Dicas, que era aquelas dicas que passavam depois da sessão da tarde, com o Rodrigo Faro ali no início dos anos 90. Depois até no Video Show, o Miguel Falabella apresentava um programa dando dicas de Master System. Depois se falou de Game Gear, Mega Drive. Cara, jornalzinho, clube para te mandar jornalzinho em casa. Isso é invejar. Hotline para você ligar e tirar sua dúvida por telefone. Isso foi incrível. Através da Hotline, a Tectoy permitia que crianças ligassem diretamente para uma central de atendimento e tirassem dúvidas sobre jogos. Essa estratégia fidelizou o público da Sega e foi uma das iniciativas mais bem-sucedidas da Tectoy. Tiveram a brilhante ideia de fazer uma central de atendimento ao consumidor direcionada para dicas de videogame. Se a gente possibilita que a criança finalize o cartucho antes, ela vai buscar um novo jogo, vai fazer uma nova compra. E isso vai fazer com que rode o mercado de games. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu fui o primeiro atendente da Hotline e daí eu me tornei o primeiro especialista de games. Só jogava videogame. Daí vieram outras atividades, né, que eram as atividades de atender a imprensa. Porque logo em seguida vieram as revistas especializadas de games. Essas revistas especializadas de games, elas precisavam de material para fazer as suas matérias. E esse material, eles precisavam do quê? Eles precisavam jogar o game para chegar até a fase, para construir as dicas nas revistas. E os jornalistas não tinham essa habilidade de chegar na fase, num determinado local. Então, eles precisavam do especialista. Lá ia o especialista jogar para que eles pudessem tirar as fotos. Então, ficávamos horas no estúdio para fazer isso. As revistas queriam dicas exclusivas. Então, as próprias revistas começaram a contratar especialistas também para fazer o seu material. A estratégia da Tectoy com a Hotline foi tão bem sucedida que eles ajudaram a inaugurar a cultura do debate de videogames no Brasil. Eles formaram um público sedento por novidades, que foi amparado quando as primeiras revistas de videogames começaram a circular por aqui. O final dos anos 80 foi um período assim muito importante para o mercado editorial, porque algumas revistas que não eram especializadas começaram a dar espaço para videogame. Por exemplo, a gente tinha uma revista final de anos 80, início de 90, que era a Semana em Ação, que era uma revista de esportes e trouxe matérias, né, uma ou outra matéria sobre videogame nas suas edições semanais, né? A gente teve o surgimento da revista Videogame, focada em videogame mesmo, em março de 91. Em maio lançou a primeira revista Ação Games, ou seja, 2 meses depois. Julho saiu a revista Super Game. Então as editoras olhando, falando, opa, agora é a hora de lançar. A gente tinha 2 jogadores, um era o Tony Cavalheiro, o outro era o Júnior, e eles jogavam, e esse fotógrafo que eu estava te falando ia documentando para a gente montar a sequência de dicas. Veja, hoje tem uma geração inteira de profissionais do videogame no Brasil
que sabe tudo, tem toda a condição, escrevem bem, escrevem livros, youtubers. Então você tem um mundo que gira em volta de videogame, de comunicadores. Na época não tinha nenhum. Sabe? Então, nós tivemos que formar esses profissionais, sabe? E acertar a linguagem. Então, a linguagem de videogame é uma linguagem que tem que ser muito rápida e muito direta. As revistas de videogame eram a nossa porta para aquele mundo, né? Falando principalmente dos anos 90, porque não havia internet. A gente tinha, óbvio, as locadoras e as lojas de games, mas era com as revistas que a gente conseguia saber o que estava acontecendo, né? Assim, que jogos iam chegar ou não. Então tinha toda uma cultura de você ou descobrir uma dica e mandar para a revista, ou de você comprar as revistas porque você queria ter saber todos os fatalities do Mortal Kombat e tudo mais. O lançamento de Mortal Kombat é um marco na história dos jogos eletrônicos. Até 1992, que foi o ano de lançamento do game, toda a indústria de jogos era voltada para produtos de diversão infantil e não visavam um público mais adulto. Por isso, a Nintendo vetou os fatalities violentos e trocou o sangue que espirrava dos personagens por alguma coisa mais parecida com o suor. Só que a SEGA não quis nem saber e lançou a sua versão de Mortal Kombat na íntegra, sem censura. Que a Tectoy colocava propagandas assim, cara, que eram inteligentíssimas. Como na época do lançamento do Mortal Kombat, por exemplo, aquela icônica propaganda em que a Tectoy fala assim: Mortal Kombat, isso é sangue sim, com esse nome você esperava o quê? Sopa? Um dos movimentos que acho que a Nintendo fez muito forte para contra-atacar foi conseguir trazer muito rápido o Street Fighter 2 no Super Nintendo, que era um jogo que no fliperama era muito forte, tinha muito sucesso e teve essa versão. Como que vocês viram internamente esse movimento e como que foi a reação da SEGA em relação a isso? Então, para nós tínhamos o Mortal Kombat, e se você lembrar, o Mortal Kombat da Nintendo foi uma versão meio água com açúcar, né? Então, nós não tínhamos nenhuma necessidade do Street Fighter, sem desmerecer tudo que o Street Fighter representava, né? Olha, o Mortal Kombat ele trouxe um realismo que a gente não via até então em jogos, porque o personagem, ele utilizando a tecnologia de você pegar uma movimentação quase real, você gravava os personagens, digitalizava ele e você via uma pessoa e não só um desenho e tinha sangue, você arrancava a cabeça de alguém aqui, explodia um outro cara ali. As revistas de videogame aqui no Brasil, elas tentavam suavizar isso, falando que assim, olha, é só entretenimento, é uma diversão, você também aprende, você também você desenvolve a criança, mas era um mercado difícil de você conseguir comprovar, né? Psicólogos, analistas de época, eles não entendiam, então eles brigavam contra o videogame e ali as revistas aqui no Brasil tentavam mostrar a outra face do mercado, e não foi fácil. O Mortal Kombat foi o pontapé inicial dessa discussão toda acerca da influência dos jogos violentos, no comportamento dos jovens, que seja, inclusive para provocar discussões que depois se transformaram em práticas saudáveis do mercado, que é a classificação indicativa, por idade e tudo mais. E o Mortal Kombat ele trouxe à tona essa discussão. Talvez só anos mais tarde GTA causaria um efeito parecido com isso, né? E aí você vê como as empresas, né, SEGA e Nintendo encararam isso na época, né? A Nintendo tinha o sangue branco, né? Sim. O suor, né? Se você jogasse no Super Nintendo Mortal Kombat. E a SEGA meio que querendo causar barulho, né? Existe uma diferença muito grande entre violência e agressividade, né? A gente patrocinou estudos aqui no Brasil e esteve sempre muito atento a essa questão.
não é? Até que ponto você estaria gerando agressividade em função do seu consumidor estar jogando os games, né? E aí existe uma diferença muito grande, né? Então a violência, ela existe, né? Ela existe, ela está aí e faz parte. O problema é a agressividade, e essa é fruto do meio. Essa não é incitada ou aumentada ou diminuída pela prática do jogo do videogame, né? Então são elementos muito diferentes. Toda a parte de indicação de faixa etária nós fizemos voluntariamente no Brasil desde o começo. E convidamos a Nintendo, a Gradiente, né, a fazer junto com a gente depois de um tempo, e fizemos juntos, certo? Quer dizer, dentro de um processo bastante responsável. Em todo o planeta, a SEGA demonstrou ousadia ao lançar a versão sem censura de Mortal Kombat. Aqui no Brasil, a Tectoy, sua representante, também foi vanguarda quando apresentou pela primeira vez jogos da SEGA, totalmente traduzidos para o português brasileiro. Mas como essa ação repercutiu no mercado de games por aqui? A Tectoy viu que alguns jogos, eles tinham a característica que, assim, você precisava ler o diálogo. Por exemplo, o RPG com Phantasy Star, que foi o primeiro projeto que a Tectoy trouxe de localização de um jogo aqui no Brasil. Localização, trazer com legenda em português, o menu, tudo tá traduzido. Exatamente. A hora que a criança colocava o cartucho no console, tudo estava em português. Então você não tinha mais aquela dificuldade de não tô entendendo. Esse foi um dos primeiros projetos da Tectoy. Vamos traduzir um jogo, localizar ele. Por que eu falo que ele é um marco no desenvolvimento de games do Brasil? Quando a SEGA permitia que você fosse fazer o desenvolvimento ou a tradução de um game, você chegava para a SEGA e falava, olha, nós queremos fazer adaptações ou traduções ou desenvolver games, né? A SEGA falava, olha, tudo bem, pode desenvolver. Aí você falava, bom, você pode me dar alguma referência, um código-fonte, uma instrução, um software? Não. Pô, mas como é que eu vou desenvolver? Se vira. E foi o que a engenharia fez. E até, assim, é um elogio que eu sempre faço pro pessoal que trabalhou na Tectoy, que era um pessoal fora da curva, assim. Então, a gente começou a perceber que havia a possibilidade de fazer uma adaptação no cartucho, ou seja, tirar um personagem e colocar outro. Porque daí o que aconteceu? O Stefano, paralelamente, estava indo no estúdio da Maurício de Souza. Maurício de Souza virou para o Stefano e falou, Stefano, quando que nós vamos fazer um jogo da Turma da Mônica? E foi aí que o marketing apontou que tinha o Wonder Boy, que era um jogo bastante viável, né? O Stefano mostrou para o Maurício de Souza. O Maurício de Souza gostou, só que a Mônica ficava com uma espada na mão. E o Maurício de Souza falou, olha, eu tô achando o máximo o game, não sei o quê, mas a Mônica com uma espada na mão não vai ser possível. E daí o Stefano falou, a gente não pode trocar a espada pelo coelhinho? Imagina eu ter que fazer um coelho com 4, 6 pixels de largura por, sei lá, 8 de altura. Era um inferno, né? Daí a gente pegou o jeito. A gente começou a reclamar, falava, pô, a gente não quer fazer mais adaptações, a gente quer fazer um jogo nacional, todinho nosso, do zero. E um belo de um dia, o marketing mais uma vez nos ouviu e falaram, olha, vocês vão fazer um game do zero. Eu falei, nossa, que legal, você vai fazer do Pica-Pau. Eventualmente vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com o Ayrton Senna. Sim. Super Mônaco GP2. Como que foi essa história? Como é que o mercado brasileiro contribuiu? Como é que a Tectoy contribuiu para que o Ayrton Senna se aproximasse do videogame? Como que foi isso? Toda essa ponte em relação ao Ayrton Senna e o Japão foi feita através da Tectoy, através do Stefano. E tem até uma história curiosa que... Eu, particularmente, eu não gosto de Fórmula 1. Quando o jogo foi finalizado, eu fui levar para o Ayrton Senna porque ninguém jogava o jogo melhor do que eu na época. E daí eu cheguei para ele e falei, olha, isso aqui é o game, você quer que eu jogue alguma fase específica, algum autódromo, né? Ele falou, não, joga qualquer um, assim, ele nem estava olhando direito para a tela. Daí eu comecei a jogar o game,
Tava passando por cima de todo mundo, queria chegar em primeiro, porque eu não queria fazer feio pro Ayrton Senna. E daí, na terceira, quarta curva que eu fiz, ele chegou e falou, meu, pode parar. Eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou, não. Se eu conheço esse autódromo, você está em Mônaco e se você entrasse nessa curva na velocidade que você entrou, você tinha morrido. Foi nesse momento que eu falei assim, nossa, o cara é demais. O que foi engraçado é que ele chegou e falou assim, não, e ainda você passa pela zebra e a zebra você perde velocidade, não pode acontecer isso. A gente usa a zebra para poder ganhar, sei lá, tinha alguma coisa técnica que eu não entendo. E ele fez todos esses comentários, né? Daí eu anotei, levei para o pessoal de desenvolvimento e eles fizeram as alterações. Então, a Tectoy teve grande importância nisso também. O Mega Drive foi o primeiro console oficial em 16 bits a chegar ao Brasil. Mas qual é a diferença de componentes entre esse processador e o do Master System, que é a plataforma anterior da Sega, em 8 bits? É hora de ver como o Mega Drive é feito por dentro. O que você destaca pra gente dessa placa do Mega Drive aí? Placa do Mega, bom, assim, um comparativo, não dizendo qual que é o melhor e qual que é o pior, tá? Mas a placa do Mega, ela dá menos problema do que uma placa de Super Nintendo. Então, acredito que os componentes que a Sega usou, de melhor qualidade, né? E em relação ao Master System, o salto do 8 pro 16 bits, tem muita diferença no componente nas placas? Cara, é difícil eu pegar Master System assim com defeito em componentes. Eu pego a maioria dos Master System que vem pra mim, geralmente problema de oxidação. Oxidação não tem o que fazer. A pessoa armazenou em algum lugar, ficou muito tempo parado o videogame, ele acaba estragando, né? Oxidando essas trilhas aqui. Mas em relação a componentes, é difícil eu pegar Master System com problema. Anos depois do lançamento oficial do Mega Drive no Brasil, ainda vemos o console nas vitrines de livrarias e lojas de varejo. Mas o que justifica que esse console de 16 bits ainda venda por aqui, mesmo com tantas plataformas mais modernas disponíveis no mercado? O Mega Drive ele volta depois, quando a gente completa 30 anos de relacionamento com a Sega, mas aí já atingindo um outro mercado, né? Atingindo um mercado saudosista, na falta de uma outra expressão, né? Eles são mais procurados por que público? Eles são mais procurados pelo público que quer reviver isso, quer reviver o passado. E é impressionante como eles buscam novamente essa mesma experiência que eles viveram quando eles eram crianças. Eles tentam comprar um cartucho que está embalado para ter o prazer de abrir, para ter a mesma emoção que eles tinham quando tinham os seus 9, 10 anos, que ganhavam um cartucho de videogame e tiravam o invólucro plástico. As pessoas, elas compram um cartucho lacrado para ter o prazer de abrir, para ter o prazer de viver essa emoção. Para atender o saudoso grupo de fãs, o Mega Drive adaptou seus componentes para uma versão mais atualizada e mais compacta. O Mega Drive Mini foi lançado em 2019 e tem 40 jogos em uma memória interna. O console parece até um enfeite, tem menos da metade do tamanho do original. Com este lançamento, vai ser difícil o Mega deixar de ser o queridinho dos nostálgicos.